Bom dia, irmãs. Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom, né? Estarmos juntas novamente. Para mim é sempre um privilégio. E por essa razão vamos iniciar orando, pedindo que a Deus abençoe essa nossa manhã, porque é sempre bom refletir sobre a palavra de Deus. Amado e glorioso Deus, pedimos que possamos aprender de Ti o que não sabemos e que possamos relembrar aquilo que sabemos de forma que não sejamos só ouvintes, mas que possamos colocar em prática. Senhor, abençoe essa nossa reflexão, fica conosco, perdoa cada coisa errada que temos feito e que possamos, Senhor, nos arrepender de todas elas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, hoje é dia 24 de abril, sexta-feira, e nós vamos refletir sobre Não Tenha Medo. Quem escreveu o texto do nosso devocional Manancial foi o pastor Cláudio Souza, e ele recomenda que nós leiamos o capítulo 43, versículos de 1 a 5 do livro de Isaías. E diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Nossa, que palavra linda, né, irmãs? Amém. Bom, o versículo que o pastor Cláudio Souza escolheu para ser o versículo de hoje é o primeiro, que diz: Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, e você é meu. Isso é muito bom de ouvir, né, irmãs? Bem, hoje eu escolhi um conto do Oriente para ilustrar a questão do medo. Existe uma história, eu não tenho bem certeza se é verdade ou não, que há 1000 anos a peste andava pelo mundo e ele estava indo a caminho de Bagdá. E quando ela estava já perto da cidade, ela encontrou um mestre lá da religião muçulmana que perguntou para a peste: Onde é que a senhora vai, dona peste, com tanta pressa? E a peste respondeu: Olha, você não pode me parar, eu estou indo para Bagdá, eu tenho uma missão, eu vou matar lá 10.000 pessoas. Aí aquele mestre, aquele homem da religião, olhou preocupado: 10.000 pessoas? Ela falou: Sim, 10.000 pessoas. Mas não há o que você possa fazer, eu estou a caminho. E a peste foi embora. Passado já alguns meses, este mestre muçulmano, o mulá, estava no caminho e viu a peste voltando de Bagdá. E aquele homem ficou muito nervoso e a chamou: Dona Peste, vem aqui. A senhora sabe que nós aqui da religião muçulmana não podemos mentir. E a senhora mentiu para mim. A senhora disse que ia a Bagdá matar 10.000 pessoas. E a senhora mentiu. Lá em Bagdá morreram 100.000 pessoas. E aí a peste, muito ofendida, respondeu para aquele homem: Olha só, não me chame de mentirosa, eu nunca menti. Eu fui realmente a Bagdá para matar 10.000 pessoas. E foi isso que eu fiz. Eu matei 10.000 pessoas. E aí o mulá disse: Como assim?
10 mil pessoas, morreram 100 mil pessoas. E ela disse, olha, eu não tenho culpa, eu matei 10 mil, as outras 90 mil morreram de medo. Então, minhas irmãs, essa historinha ilustra que realmente as pessoas que não confiam plenamente no Senhor Jesus, no poder de Deus, no amparo do Espírito Santo, realmente ficam à mercê do medo exacerbado, do medo exagerado e acabam morrendo de medo. Então, eu quero dizer hoje para vocês que o medo é uma emoção que todo ser humano experimenta. Todo mundo tem medo. Obviamente, esse medo ele pode ser um medo que nos ajuda, né? Porque se não fosse o medo, nós atravessaríamos a rua sem olhar para os lados. Mas como nós temos medo de morrer atropelado, nós observamos os dois lados da rua. Então, o medo comedido, ele é saudável. Mas este medo aqui do qual nós estamos falando é um medo que já tomou outra proporção. Então aqui o nosso autor diz que uma hora ou outra na vida da gente a gente vai experimentar o medo. Isso acontece desde que a gente é pequeno. Né? Quando a gente é criança tem medo de escuro, tem medo do bicho-papão, tem medo de diversas coisas. Agora, a questão vai se agravando, vai se tornando mais difícil quando o medo toma uma forma tão grande que a pessoa acaba ficando apática. Isso quer dizer, ela fica desmotivada, ela fica sem emoção, ela fica sem entusiasmo. Ela tem tanto medo que ela não tem mais vontade de fazer nada, porque o medo acaba dominando a pessoa. Então Deus, sabendo que a nossa lista de medos, de temores era tão grande, era interminável, Ele deixou na Bíblia inúmeras promessas para a gente ser encorajado. Mas, obviamente, a gente só vai poder tomar posse dessas promessas se nós lermos a Bíblia. Porque o Espírito vai nos lembrar daquilo que nós temos conhecimento, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não ouve, não lê, não tem contato com as coisas de Deus, fica difícil. Então, o versículo em destaque, que no caso é o versículo 1, ele diz assim, que Deus nos resgatou. E o preço do resgate era tão alto, tão alto, tão alto, que ele teve que sacrificar o seu próprio filho. E mais tarde, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente pode estar convictos e firmes em Deus. Ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, isso está escrito lá em Romanos 31b. Né? Então, esse versículo ele é muito comum, ele é usado para qualquer coisa, e um monte de gente coloca esse versículo em todo lugar, como se fosse um talismã, como se fosse alguma coisa que trouxesse sorte. Mas na verdade ele tem um contexto, né? Antes de o apóstolo Paulo chegar aqui, no se Deus é por nós, quem será contra nós, ele vem dizendo antes muitas coisas que ele passou e poderia passar, e que ele saberia passar tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Então eu recomendo às irmãs que leiam Romanos 8 inteiro para aprender o contexto, porque o bom da Bíblia é que ela seja sempre contextualizada, nunca a gente pegar versículos loucamente, né? Como tem até uma brincadeira que diz assim, né? Que é aquela caixinha de promessas, aqueles versículos retalhados, e aí um irmão disse pro outro, o irmão lê a Bíblia e fala assim, eu leio esporadicamente, né? Quando eu tô muito chateado, eu pego a Bíblia e abro aleatoriamente. Onde cair, aquela palavra para mim. E aí ele falou, é? Pois é, interessante. E chegou um dia, esse irmão tava tão triste, tão chateado da vida, ele falou, vou ver o que Deus tem para mim. Abriu a palavra e lá estava escrito, e Judas foi e enforcou-se. Aquele homem ficou chocado. Meu Deus, será que Deus está me mandando essa palavra? Vou abrir em outro lugar. E o homem pensou e abriu. E o versículo dizia, e vai tu e faz o mesmo. É uma anedota, é uma piadinha, mas uma pequena historieta que nos mostra que a gente não pode pegar a palavra de Deus aleatoriamente. A palavra de Deus é uma coisa séria, ela tem um contexto, ela tem uma história, é para ser estudada, e não só
pegar qualquer trecho lá de qualquer jeito, entendeu? É a palavra do nosso Deus. Nós temos que levá-la a sério. Bom, a promessa divina, ela vai muito além disso. De se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela chega no limite de dizer que Deus estará conosco em qualquer circunstância, que é o que diz no versículo 2, lá de Isaías. Então, gente, quer chova ou faça sol, quer a gente seja no monte, na praia, no rio, na fartura, na crise, no desemprego, se a gente sente alegria, tristeza, confusão, se a gente tem Covid-19, se não tem, enfim, qualquer que seja a situação, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor nunca nos desampara, nunca nos desampara. Então, irmãos, muitos de nós talvez estejamos passando por problemas de saúde, mas talvez estejamos passando por problemas de financeiro, né? Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente que não tem como pagar as contas. Mas a promessa é que Deus nunca, nunca nos desampara. E a gente não pode esquecer disso, irmãos. Então, isso não quer dizer que a gente não vai passar por crise, né? Que a gente, para nós nunca vai acontecer nada, né? Como muitas pessoas dizem, então se ele é crente, não vai ter Covid, não vai ter coronavírus, não vai ter nada que vai chegar na tenda dele. Não é assim, né? O Senhor nos ajuda a passar por todas as aflições, porque Ele promete que Ele estará conosco, que nós não vamos enfrentar nada sozinhos. Nós temos que crer nisso, irmãos, porque crer em Jesus Cristo e na sua palavra quando tudo está bem é muito fácil. Nestes tempos ruins é que é hora da gente demonstrar ao mundo em quem nós temos crido. Então Deus conhece a sua situação e as suas necessidades. Na minha casa também existem necessidades, mas Deus sabe de todas elas, e eu quero crer e quero estar confiando. Eu peço sempre a Deus que me dê discernimento e sabedoria para confiar nele em qualquer situação. Então, Deus conhece o seu coração, os seus comportamentos, os seus pensamentos, os seus desejos, Ele conhece tudo. Então você nunca está sozinho. Você tem que se lembrar disso, minha irmã, você nunca está sozinho. Nunca, nunca. Mesmo quando parece que vai dar tudo errado, Ele nunca nos abandona. E Ele é fiel, né? Ele não é homem que minta. Bem, o nosso manancial de hoje termina dizendo que haja a crise que houver, Jesus nos garantiu que estaria conosco todos os dias. E digo mais, até a consumação dos séculos. Bom, irmãs, então eu termino a nossa reflexão hoje com esta palavra de incentivo, de força, de fé, de que nós não estamos nunca sozinhos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sexta-feira de todos nós e que possamos estar sempre fiadas no amor do Pai. Fiquem com Deus, e eu termino aqui a nossa reflexão, como sempre, deixando a palavra de ordem, que é saudades.